em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 16, o discurso de Paulo em Atenas. Amém? O discurso de Paulo em Atenas. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do verso 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 16. Enquanto Paulo esperava Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Verso 17. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? Outras versões diz paloureiro, né? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Verso 19. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Verso 21. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupam em outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Por isso, pois esse que vocês adoram sem conhecer, é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Verso 24, Paulo começa a expor. Ao Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da habitação, para buscarem em Deus, se porventura tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Verso 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas e em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre dos mortos. Verso 32, 33 e 34, para encerrar. Uns zombam e outros creem. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram, outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se ajuntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 17. O discurso de Paulo em Atenas. Um dos textos mais comentados de todas as Escrituras. Paulo chega nesta cidade por conta de circunstâncias de perseguição numa cidade chamada Bereia. Mas antes eu quero fazer um apanhado. Quero trazer à memória dos irmãos a trajetória de Paulo até chegar aqui. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o diácono Estevão, dentro do Sinédrio, está trazendo a memória dos homens da religiosidade do Sinédrio,
como Deus teve misericórdia do povo de Israel, levantou a Jesus e eles crucificaram a Cristo. Os homens rangem os dentes, arrastam Estevão para fora da cidade e o apedrejam, ali em Atos 7. E aos pés de um homem jovem chamado Saulo, eles depositam as suas túnicas. E Saulo está lá, novinho. E ele consente com a morte de Estevão. Ainda no capítulo 7, depois da morte de Estevão, no capítulo 8 começa uma perseguição em Jerusalém. Os apóstolos ficam ali. Mas a igreja entra em uma diáspora. A igreja é dispersa. Nós vamos ver Filipe e Eunuco ali no capítulo 8. No capítulo 9, nós chegamos na conversão de Saulo, Saulo de Tarso. Nós sabemos que ele vai para Damasco. Aquela luz vem súbita e ele cai naquela montaria. Um homem que ia com arrogância, cai e agora fica cego. As instruções são para que ele entre na cidade de Damasco, vá para a casa de um homem chamado Judas, numa rua chamada à direita. Saulo, um homem que tinha entendimento pleno das autoridades judaicas, um homem criado aos pés de Gamaliel, tinha contato com a nata judaica. Agora é um homem cego, dentro da casa de um estrangeiro, mas ele está a orar. E Deus, a Bíblia diz lá em Atos 9, que Deus levanta um discípulo simples chamado Ananias. Ananias, levante-se, vá lá na rua à direita. Tem um homem lá orando, o nome dele é Saulo. Ananias diz: Senhor, esse homem é perigoso. Vá, porque é para mim um vaso escolhido. É um vaso escolhido, e eu vou levá-lo a pregar aos gentios, aos reis da terra e aos filhos de Israel. Vá, é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar como ele vai sofrer por causa do meu nome. Ananias assim vai. Paulo já está esperando. Olha a ação espiritual. Paulo já está esperando. Quando ele chega, que diz: meu nome é Ananias, Paulo, Deus já tinha falado. Ele impõe as mãos, ora. Irmão Saulo, fique cheio do Espírito. Ele fica. Começa na mesma hora. A Bíblia diz que ele começa a anunciar a palavra. Dentro de Damasco. Ele não perde tempo. Paulo discerniu o que é a graça rapidinho. Paulo entendeu o que é por meio da fé, como já foi dito aqui. Rapidinho Paulo entendeu. Paulo entendeu que o justo vive por meio da fé. Paulo não perdeu tempo. Ele entendeu que a graça foi sobre ele. E ele é instrumento de Deus para anunciar a palavra. Rapidinho ele entendeu. Começa a anunciar a palavra, mas não demora. Os judeus começam a persegui-lo. Descem, meu Deus do céu. Fica imaginando, dentro de um cesto, descendo por aquela muralha. Ele, Paulo, desde cedo, irmãos, isso é normal. Ele tentou evangelizar os seus compatrícios, seus irmãos. É natural, quando um de nós se converte, querer anunciar a palavra primeiro aos nossos. Mas muitas vezes é impedido. Deus não permite, outros vêm e pregam. Porque não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra, muitas vezes. Então Paulo desce ali naquele cesto e vai a Jerusalém. Mas quando chega em Jerusalém, os irmãos não querem receber a Paulo. Saulo ainda, né? Para muitos, Saulo de Tarso, não querem receber a Saulo. Mas Barnabé, o mestre Barnabé, o doutor Barnabé pega e diz: vamos lá. Leva ele no meio da assembleia, as colunas estão lá, Pedro, Tiago, e João estão lá, as colunas da igreja. E Barnabé diz: ele deu testemunho do evangelho, pregou com ousadia, recebam o irmão Saulo. E assim os irmãos recebem. Mas no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, você só vai ver lá em Atos 22. Quando Paulo está diante do rei Agripa, ele diz que teve uma visão em êxtase dentro do templo, e Deus dizendo: saia de Jerusalém, Paulo. Eles não vão ouvir a tua pregação. Saia de Jerusalém. Eu vou enviar você para os gentios. Paulo diz: não, Senhor. Está lá em Atos 22, a partir do 17. Senhor, eles vão vir, eles sabem que eu era um homem cruel. Eles vão vir, Senhor. Paulo tinha desejo de pregar aos judeus. Mas Deus disse: não, Paulo. Eu vou te levar para longe, para os gentios, Paulo. Esse é o meu desejo. Paulo, em Atos capítulo 9, depois disso, quando ele chega de Damasco, ele é recebido pela igreja. Nós temos o intervalo de Atos 10. Atos 9, no finalzinho, começa a discussão. Lucas começa a discutir sobre Pedro. Pedro ali ressuscita Dorcas, né? As discípulas amavam tanto Dorcas. Pedro vai lá em Jope e ressuscita aquela mulher.
No capítulo 10, é Paulo ali na casa de Cornélio, Pedro na casa de Cornélio, melhor dizendo, vai porque Deus lhe dá uma visão. No capítulo 11, é Pedro também fazendo sua tese no meio da igreja, porque Pedro foi na casa de um gentil. Os irmãos ainda não entendiam o que é pela graça. Os irmãos ainda não entendiam o que é por meio da fé. O evangelho ainda estava, vamos dizer assim, preso naquela mente daqueles irmãos. No capítulo 11, Pedro discorre, não, o evangelho foi derramado também dentro da casa de um gentil. No capítulo 12, nós vamos ver a prisão de Pedro e Tiago. Tiago é morto a fio de espada. Tiago aqui é o irmão de João, filho de Zebedeu. Não é o irmão de Cristo, é o irmão de João. Tiago é morto a fio de espada. Pedro é preso. Isso agradava aos judeus. Herodes começou a maltratá-los. Mas a igreja fazia incessante oração. E milagrosamente os anjos tiram Pedro de dentro daquele cárcere, no capítulo 12. No capítulo 13, você vai ver de novo Paulo aparecendo na igreja de Antioquia. Na igreja de Antioquia haviam mestres e profetas, a saber, Barnabé, Lúcio de Cirene, Manaém, criado aos pés de Herodes, e Saulo. E o Espírito Santo diz, separem para uma obra que eu tenho enviado, Barnabé e Saulo. Eles estavam orando e jejuando, servindo ao Senhor, buscando a face do Senhor. Quando o Espírito viu que estavam preparados, o Espírito disse, separe para uma obra que eu tenho no meu projeto para Barnabé e Saulo. E Paulo sai na tutela de Barnabé. Saem ali em Atos 13 e entram dentro de uma sinagoga, lá em Antioquia. Antioquia da Pisídia. Porque tem Antioquia da Síria, eles saem de Antioquia da Síria e vão para Antioquia da Pisídia. Quando chegam lá, Paulo entra dentro de uma sinagoga. Onde havia entendimento e leitura da palavra, Paulo estava junto. Onde havia vontade de aprender, Paulo chegava. Ele entra dentro daquela sinagoga, porque sinagoga, há um período de leitura da lei dos profetas, e chegou um momento que o dirigente diz, quem tem uma palavra de consolo? Era só o que Paulo queria. É só o que o evangelista quer, uma oportunidade. Quem tem uma palavra de consolo, Paulo? Eu, aqui. Faça um silêncio, eu quero transcorrer. Paulo transcorre lá do Gênesis até Jesus. Dentro daquela sinagoga, faz uma exposição maravilhosa do evangelho. Ele quer anunciar a palavra aos judeus. Paulo ainda não tinha entendido que a mão de Deus queria levar ele para os gentios. Mas ele queria pregar aos judeus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 46, eu vou ler aqui. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês rejeitaram e julgaram indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Paulo está começando a entender. Porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz para os gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Verso 48. Então os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a salvação. Os gentios se alegraram dentro daquela sinagoga. Paulo bateu o pó dos pés, pega Barnabé e diz, vamos embora, Barnabé, porque aqui não querem ouvir a palavra de Deus. Mas era Deus que estava fechando a palavra. A porta do entendimento. Era Deus que estava querendo que Paulo fosse para aquilo que era desígnio eterno de Deus, para a vida dele. No capítulo 14 ele vai para Icônio. Nós sabemos muito bem que ele cura um paralítico ali em Icônio. Querem adorar Paulo e Barnabé chamando de dois deuses, Júpiter e Mercúrio. Eles rasgam as vestes. Não, nós somos homens como vocês. É apedrejado em Listra, dá quase como morto. Volta para Antioquia. Quando chega em Antioquia, vem um pessoal de Jerusalém, uma perversão do evangelho. Aquilo que a irmã falou aqui. Não, para ser salvo tem que ser circuncidado. Senão não tem salvação. Paulo diz como é a história. Como é a história. Não precisa ser circuncidado. Tem que viver por meio da fé. Porque o justo viverá por meio da fé. E eles sobem para Jerusalém. Paulo diz que sobe depois de 14 anos. Sobe só por causa de uma revelação. Senão ele não tinha ido. Ele não perdia tempo. O negócio dele era almas para o Senhor. Então ele sobe porque Deus vai, porque estou pervertendo o evangelho. Está contaminando Jerusalém. E lá estava Pedro. O que me admira é isso. Tiago estava lá. João estava lá. Mas eles não tinham entendimento que Paulo tinha. A graça de Deus foi abundante sobre Paulo. Ele entendeu rápido. Não é à toa que ele escreve.
que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e depois do gentil. Como está escrito. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, mas o justo viverá por meio da fé. Então Paulo sobe em Atos 15. Sobe e dá o testemunho de como Deus derramou graça sobre os gentios. Os irmãos recebem a palavra e mandam que se despeçam com cartas na mão. E Paulo sai ali com cartas na mão, anunciando que é tudo por meio da graça, que os irmãos não devem ser perturbados por nada. Hoje, quanta perturbação. Tem que ter a campanha A, se não tiver a campanha A. São 7 cultos, se quebrar um, perdeu a corrente. Tem que voltar de novo. Isso é engano. Tudo é por meio da fé. Pode fazer a corrente de 7 cultos fácil, irmão, mas se você, por acaso, perder um culto, você não vai perder a bênção se Deus quiser derramar no seu coração. Por meio da fé, irmão. É por meio da fé que as muralhas caem. O apóstolo discerniu isso rapidinho. Ainda em Atos 15, você não vai ver isso em Atos 15, mas lá em Gálatas capítulo 2, isso é tão sério, irmãos. Tão sério isso. Que Paulo diz que chega em Jerusalém, ele, Barnabé e Tito. Tito é constrangido a se circuncidar. Ele diz, eu fiquei abismado, como é que pode? Tanto que eu entendo que é pela graça, os irmãos aqui não entenderam. Chega um momento que quando os irmãos saem, vão para Antioquia, no capítulo 15, você só vai ver isso lá em Gálatas. Chega um momento que os irmãos estão todos comendo. Inclusive Pedro está lá também. Quando os da parte de Tiago chegam, Pedro começa a se afastar. Aí Paulo diz, como é a história? Eu te repreendo na cara, Pedro. Não é assim, Pedro. É por meio da fé, Pedro. É por meio da fé, ele repreende na cara. Tem coisa que a gente tem que dizer por amor. Não é assim, Pedro. É por meio da fé, Pedro. Inclusive, Barnabé também estava se deixando contaminar, estava se afastando também. Ele diz, Pedro, como é que... Paulo diz, Pedro, como é que você, sendo judeu, quer viver como gentil? E quer obrigar os gentios a viver como judeu, Pedro? É por meio da fé, Pedro. Não é assim, Pedro. Pedro é chamado... Eu não estou aqui querendo colocar na cabeça dos irmãos que havia uma disputa para ver quem era maior entre Pedro e Paulo. Não. Paulo mesmo repreende isso lá em igreja de Coríntios. Não. São ministérios diferentes. São posições diferentes. Pedro é chamado para a circuncisão. E Paulo a incircuncisão. São ministérios diferentes. Mas nesse momento aqui o evangelho estava sendo colocado em prova. E Paulo diz, não resistimos 1 minuto, 1 hora sequer. Por causa da verdade do evangelho. O evangelho é verdade que liberta. Se o evangelho estiver amarrado a alguma posição, seja doutrinada, política, filosófica, não vai haver liberdade para se pregar. O evangelho é poder que liberta, se houver fidelidade às escrituras, assim como elas são segundo a graça de Deus. Dito e feito. No final de Atos 15, Paulo agora não vai mais com Barnabé e sim com Silas, não vou entrar nessa discussão. Há uma permuta, e ele chega ali, a região de Troade, já está com Timóteo, o jovem Timóteo já está com ele. E dali ele parte para a região da Macedônia, uma região de 5 cidades, região da Macedônia. Entre elas, Bereia, Tessalônica e Filipos. Lá em Filipos, Paulo liberta aquela adivinhadora, o espírito de adivinhação. Lídia é liberta, ela e a casa é batizada. A casa dela é batizada. Paulo e Silas são açoitados naquela prisão. Mas o terremoto balança tudo. Ali estão louvando e adorando. Saem ali daquela prisão e o carcereiro diz, o que faremos para ser salvos? Paulo prega a palavra. Paulo prega a palavra. Não foi o mover que fez com que o carcereiro se convertesse. Aquilo chamou a admiração dele. Mas Paulo teve que pregar a palavra. Quando Paulo prega a palavra, aí o carcereiro creu no Senhor. Ele e a sua casa. Veja que o poder é da palavra. O poder não é da manifestação, o poder é da palavra. Existem moveres que vão chamar a nossa atenção, mas quem pode salvar o homem é a palavra. Quando ela entra e modifica o quadro. Restaura a mente das trevas e arranca e diz, agora você vai ter luz, vai ter entendimento. O Espírito vem e transforma o coração do homem. Dito e feito, quando ele sai da prisão, Paulo desce para onde? Tessalônica. Chega em Tessalônica, entra dentro de sinagoga. Os judeus começam a inflamar de novo. Paulo foge para Bereia. De Bereia, mais uma vez, os bereanos são mais nobres que os tessalônicos. Leia as escrituras e vê que de fato Paulo está pregando com fidelidade. Mas os judeus não querem dar descanso a Paulo.
Paulo agora vai para onde? Atenas, o texto que nós lemos. Ele estava até o capítulo 16 ali correndo, judeu para lá, judeu para cá, perseguição. Quando chega em Atos 17, que ele vem fugindo de Bereia, se depara com o maior centro pagão da sua história. 2 pontos culminantes no ministério de Paulo com relação aos judeus. Um é lá em Atos 28, quando ele chega em Roma, o maior centro militar e financeiro de sua época. E aqui é o maior centro pagão. Atenas, irmãos, para vocês terem uma ideia, Atenas tem 30 mil deuses. 30 mil deuses diferentes. Uma cidade totalmente contaminada por ídolos. Tudo era ídolo. Tudo era motivo de adoração. Tudo. A Acrópole ateniense, cidade na colina alta, com vários templos. Lá no meio estava o Paternon. No meio do Paternon estava a deusa Diana. 12 metros de altura. Uma estátua de ouro e de marfim. A padroeira da cidade. A guardiã da cidade. No meio do Paternon. Paulo chega, e assim que ele chega, no verso 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava frente à idolatria dominante na cidade. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 6,17, aquele que está no Senhor é um só espírito com ele. O Espírito Santo do Senhor está em Paulo, aqui neste lugar. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Nós temos a mente de Cristo, como está lá em 1 Coríntios. A mente de Cristo está em Paulo, e o Espírito Santo do Senhor está em Paulo. Paulo não consegue ter paz quando ele vê aquela idolatria. Irmãos, um dos motivos da apostasia nos dias atuais é o não se incomodar com o pecado. Quem está na presença de Deus, quem está buscando a Deus, quem tem o Espírito Santo, não consegue se alegrar com o pecado. A idolatria é reinante. Paulo não está aqui como um turista que foi tirar foto. Quantos monumentos espalhados no mundo as pessoas tiram foto, não sabem a história daquele monumento. Não sabem o que está por trás. Qual a idolatria reinante naquele contexto, do fazer daquele monumento. Milhares e milhares de monumentos espalhados no mundo inteiro, com uma idolatria pagã e as pessoas adorando aquilo como se nada acontecesse. Paulo aqui se inquieta. Ele não suporta ver tamanha idolatria. O espírito dentro dele não deixa ele quieto. Que nós também sejamos como Paulo. Quando a gente vê o pecado, que a gente não se alegre. Como nós, 1 Coríntios capítulo 3, verso 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Quando o Espírito Santo está ativo no homem, ele se inquieta quando vê o pecado, ele não suporta. Ele quer fazer alguma coisa. Não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo não se conforma, e só tem um jeito para ele agora. É a mensagem que está dentro dele. Só tem um jeito para mim e para você, a mensagem está aqui dentro. Ninguém pode tirar. Você pode estar onde estiver, dentro do cárcere que for. Se a mensagem estiver aqui, abre a boca. Fale. Paulo não perde tempo. Preste atenção no verso. Por isso, o verso 17. Falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias. Havia uma sinagoga em cada cidade da Europa, meu irmão. O mundo antigo, quase toda cidade tinha uma sinagoga, mas não tinha o evangelho. Conheciam a Torá, a lei e os profetas, mas não conheciam quem era dono de tudo. Jesus, o Senhor e Salvador. Outro ponto que eu quero trazer aqui para os irmãos. Perceba que a graça de Deus é tão grande na vida de Paulo, que Paulo não tinha os 4 evangelhos, como nós temos aqui, não. Paulo não tinha as suas cartas, não tinham sido escritas ainda. Ele não tinha a revelação do Apocalipse. Ele não tinha as epístolas de Paulo, de Pedro. Ele não tinha a epístola de Tiago. Ele não tinha a carta aos Hebreus ainda formada, não, nem o Apocalipse. Ele tem Jesus como Senhor e Salvador tirado das Escrituras, o Velho Testamento. Pela revelação do Espírito.
Imagine nós, com uma relação completa, plena. Hoje era para ser muito, muito, muito mais diferente. Hoje era para a gente ter muito mais autoridade. Hoje era para a gente ter muito mais ousadia em anunciar a palavra. Mas parece que é o contrário. Quanto mais ensino, quanto mais estudo, quanto mais teologia, parece que é o contrário. Mas Paulo não, as armas que ele tem é anunciar a palavra dentro da sinagoga e na ágora. Praça aqui é ágora, é totalmente diferente da praça nos dias de hoje. A praça aqui é um contexto de muita gente, vários transeuntes, comércio, pessoas, filósofos, artistas plásticos, literários. Aqui é um contexto onde muita gente está andando. E Paulo não perde tempo, dia após dia, anunciando a palavra de Deus. Você já imaginou? Começa a pregar de manhã, passa 1 hora falando. Aí passa mais uma. Aí passa mais meia hora. Aí descansa um pouco, mais 1 hora. Aí para um pouco, mais 2. Daqui a pouco anoitece e ninguém dá atenção. Aparentemente ninguém está ouvindo, aparentemente, né? Ninguém está ouvindo, mas Paulo está lá, dia após dia. Entre dia e o outro ele lá, entre o dia e o outro ele está lá. Entre o dia e o outro ele está lá. De tanto ele permanecer naquele propósito, Deus abre a porta. Porque quem bate, Deus abre. Lá em Colossenses capítulo 4, ele diz assim: orem por mim, irmãos, para que Deus nos abra uma porta da palavra. E orem também para que eu pregue, como me cumpre anunciar o mistério do Evangelho. Ele sabe que de tanto bater em oração, persistindo, tenho certeza, Paulo voltava para casa. Já imaginou? Eu fico conjecturando, voltando para casa, Senhor, fiz a tua obra, anunciar a palavra. Ninguém creu, Senhor, hoje. Mas amanhã vai ser diferente. E Deus visitando ele de madrugada. Vai, meu filho, vai. Vai, eu sou contigo. Teu ministério é aqui, entre os gentios, vai. E ele persiste. Não dá outra. Verso 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esta galera? E outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Paulo era considerado um tagarela. E tagarela aqui quer dizer como se fosse um pássaro no esgoto. Fazendo zoada, se alimentando no esgoto. Ou então um homem que não tinha ideias próprias. Porque ele sempre falava de Jesus e de ressurreição. E sempre ouviu a mesma mensagem. Paulo não mudava o evangelho. Não precisamos inventar outro evangelho. O que já tem é suficiente. A mensagem que nós temos, ela é a perfeita de Deus. Só basta anunciar. Você está pregando novidades? Pegam a Paulo. Verso 19. Então, tomando consigo, levaram o aerópago. Olha só. Na persistência, Deus abre porta. Ele chegou na cidade. Persistiu. Deus viu tanto a insistência daquele homem, que alguns filósofos ali, epicureus e estoicos, eu não vou entrar no mérito aqui, porque o tempo passa rápido, tem muita coisa ainda para falar. Os epicureus e estoicos são filósofos. Os epicureus, vou resumir aqui, eram ateus. Os estoicos eram filósofos que criam no panteísmo. Deus é tudo, é a mãe natureza. Por muito tempo eu pensei assim também, pastor. Dentro da universidade eu também pensava assim, que a mãe terra, Deus é a mãe terra. Também pensei assim como os estoicos muitas vezes. Mas quando o evangelho chegou, eu digo, meu Deus, que ilusão, Pai. Ore pelos universitários, irmãos. Um dos segmentos mais difíceis de entrar, eu tenho certeza a irmã está aqui, é um meio universitário. Mais à frente eu vou falar nisso um pouquinho. Mas vamos adiantar aqui. Então Paulo prega sobre Jesus e ressurreição. Esses filósofos, de tanto ouvir Paulo insistindo, pegam Paulo e levam ao aerópago. A Acrópole está em cima, o aerópago está embaixo. O aerópago, irmãos, o Monte de Ares, no grego, é aqui onde os irmãos, os cidadãos atenienses decidem política, decidem sobre as estratégias de guerra e levam Paulo para lá. É só o que o evangelista quer. Ele só quer uma oportunidade. E ele não perde tempo, levam Paulo para o aerópago. Olha o verso 21. Acontece que todos os atenienses e os estrangeiros residentes não se ocupam em outra coisa senão ouvir as últimas novidades. Verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, mais uma vez, e tanto insistir, Deus abre porta. Pode insistir, irmão. Deus abre porta. Pode insistir. Deus abre porta. Quando a gente insiste no amor às almas, Deus abre porta.
Eita, glória a Deus. Então Paulo, levantando-se do meio da Europa, diz: senhores atenienses, até isso, irmãos. Lucas capítulo 12. A palavra de Deus diz: não se preocupe quando estiverem dentro das sinagogas, entre os magistrados e entre os governadores. Na mesma hora o Espírito Santo vai dizer como vos convém falar. Paulo está ali, no aerópago, naqueles que se achavam a nata da intelectualidade mundial, cegos. E Paulo, um homem simples, com toda a graça dentro do coração dele, a boca cheia de vontade de dizer: eu quero pregar para vocês salvação. Mas não é de qualquer jeito. Anunciar não é de qualquer jeito. Às vezes eu vejo algumas pessoas banalizando o evangelismo. Bora, irmão, vamos, a gente vai. Não é assim, irmãos. Não se atreva aí de qualquer jeito. Porque quem vai anunciar a palavra vai mexer no vespeiro diabólico. Vai entrar num campo minado e tem que ir segundo a vontade de Deus, na autoridade de Deus, buscando a Deus. Para que Deus dê sabedoria como convém falar. Porque não é de qualquer jeito. Paulo está aqui no Europa e não é de qualquer jeito. Senhores atenienses, veja que ele começa com cuidado. Senhores atenienses. Paulo não começa: vocês vão todos ao inferno. Vocês estão todos condenados. Não, senhores atenienses. Percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. E o termo religioso aqui não é pejorativo. É até um elogio. Vocês são tão religiosos. Verso 23. Porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição. Perceba que Paulo diz: eu estou andando pela cidade. Paulo não é um turista de bobeira dentro daquela cidade. É um homem que não perde tempo. Ele está andando. Como é que eu vou anunciar a palavra? Onde é que eu vou arrumar uma brecha? Como é que vai ser? Senhor, calado, meu Deus, eu vou pregar. Tive a oportunidade, como é que eu chego? Como é que eu entro? Tenho certeza que como ele chega aqui, ele já sabia. Porque o Espírito já tinha dito: falem no altar ao Deus desconhecido. É aqui o gancho que você vai entrar, Paulo. Objeto de culto. Vocês têm objetos de culto, veja que são religiosos. Vocês têm um altar a um Deus desconhecido. Muito já se escreveu sobre esse Deus desconhecido. Mas o que eu quero deixar aqui nesta manhã de escola bíblica, uma aguinha aqui. Igual o pastor André aqui suando aqui. Ao Deus desconhecido. E a gente ministrando, e a gente estudando, eu digo: meu Deus, e hoje? E o Brasil? Segundo o IBGE, nós temos mais de 31% de evangélicos no Brasil. Mais de 50% é católico. Ou seja, o Brasil é um país majoritariamente cristão. A gente era para viver no céu, na terra. Era para ser um dos países mais tranquilos do mundo. Perceba que o Deus que Paulo prega também é desconhecido no Brasil. Ele também é desconhecido no mundo inteiro. Poucos conhecem o Evangelho de Cristo pregado por Paulo. Poucos conhecem Jesus, o Jesus das Escrituras. Eu estou falando das Escrituras. Eu não estou falando das redes sociais. Eu estou falando daquele que transforma. Aquele que lava pé de discípulo. E ainda que o homem diga: não vai lavar, Jesus diz: lava, senão não tem parte comigo. Eu estou falando desse, que entrou dentro de uma sinagoga, como Paulo entrou, libertou uma mulher cativa 18 anos pelo diabo, no meio de todo mundo, e disse: hipócritas, não convia soltar também esta filha de Abraão, a qual Satanás trazia presa por 18 anos? É esse Jesus que eu estou falando, é o Jesus do bom samaritano. Aquele que leva, aquele que ninguém dá nada, leva lá. E diz ao dono da hospedaria: o que for necessário, quando voltar eu pago. É esse Jesus que eu estou falando. É o Jesus que entra com autoridade por meio da fé, sem precisar de rosa, de meia ungida, de cueca ungida, de camisa ungida. Não, é só o nome de Jesus. Paulo não está fazendo nada aqui, anunciando apenas a Cristo. Ao Deus desconhecido. A Europa, hoje, é um dos continentes mais frios e gélidos com relação ao Evangelho. Outrora foi fervoroso, mas hoje está gélido. Deus não é mais conhecido como outrora na Europa. O Brasil não se iluda, o Brasil não conhece a Cristo.
cabe àqueles que entendem o evangelho fazer a obra e anunciar o verdadeiro Jesus que liberta. Paulo está aqui nesse centro pagão, com delicadeza, com ação segundo o Espírito, anunciando a palavra a um Deus desconhecido para aquele povo. Pois esse que vocês adoram, adorar. O que é adorar? É atribuir valor. Eles estavam atribuindo valor a um Deus que não conheciam. Como é que você vai adorar aquilo que você não conhece? Por incrível que pareça, muitos adoram sem conhecer. Muitos adoram sem entender. Como é que o Deus das Escrituras quer que eu e você vivamos? Por amor às almas, Paulo diz, é a esse Deus desconhecido que eu quero anunciar para vocês. A partir do verso 24, ele começa a sua pregação, sem fugir do evangelho, irmãos. Ele não inventa outro evangelho. Você pode estar onde você estiver, anuncie o evangelho. O poder é do evangelho. Não precisa inventar outro, de Cristo. Verso 24. Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Milhares e milhares de pórticos dentro daquela cidade. Obra de artífices de tudo quanto é qualidade. Paulo, repetindo, exime conhecedor das Escrituras, ele cita Isaías 66, verso 1 aqui. Assim diz o Senhor: que casa vocês vão edificar para mim? E que moradia vocês vão fazer para mim? O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. No verso 2, lá de Isaías 66, ele diz: eu vou mostrar para quem olharei, para o quebrantado e aflito de espírito, para o que treme diante da minha palavra. Paulo está dizendo aos atenienses, tudo que vocês fazem com as mãos de vocês, tudo já vem do Senhor. É a graça de Deus. Ele está permitindo que vocês façam. Ele está permitindo que vocês se movam, que vocês andem. Mas ele não é servido por mãos humanas. Tudo é dele. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem a todos dá a respiração e tudo mais. Verso 26. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da habitação. Paulo aqui está pregando sobre quem? Adão. De um só fez todas as nações. E estabeleceu limite para elas, havendo fixado tempos previamente estabelecidos os limites da sua habitação. Verso 27. E para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Verso 28. Pois neles vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram. Paulo cita um dos poetas conhecido daquela época. Porque dele também somos geração. Verso 29, Paulo chama a atenção e diz: portanto, visto que somos filhos de Deus, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação. Tudo que aqueles homens faziam. Tudo que eles faziam. Ainda hoje está o Pai Eterno lá. Uma obra monumental. Existiu há vários séculos e ainda hoje é idolatrado. Ainda hoje se visita Atenas, capital da Grécia, para se idolatrar o Pai Eterno. Imagina naquela época. Então Paulo está dizendo, o nosso Deus, que criou todas as coisas, não é servido por mãos humanas, ele é o Criador. De um só fez todos os homens, para que, se possível, tateando possam achar, ainda que não está longe, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram. Ele cita a citação do poeta, porque dele também somos geração. Portanto, já que somos essa geração, não vamos comparar o nosso Deus ao ouro, à prata, ou à pedra, em nada que venha da imaginação humana. Aquilo é um choque para os atenienses. É um choque cultural tremendo, é uma mensagem totalmente diferente. Porque todas as mensagens que eles ouviam iam de encontro a isso aqui. Era uma retroalimentação para o erro que eles estavam cometendo. Paulo chega e bate de frente com a educação segundo a ação do Espírito. Não vamos comparar a divindade desse altar ao Deus desconhecido com isso. No verso 30, Deus não levou em conta os tempos da ignorância.
Mas agora ele ordena a todas as pessoas e em todos os lugares que se arrependam. Paulo prega arrependimento. Paulo não foge da mensagem de Cristo. Quando Cristo começa seu ministério, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele também prega arrependimento. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. Que homem é esse? Jesus, o Nazareno. Paulo segue uma sequência, não foge da sequência, apresenta Jesus e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Perceba que os epicureus, eles não creem na ressurreição. Já os estoicos creem na deusa mãe. Paulo bate aqui falando em ressurreição e julgamento. É um choque tremendo para aquelas pessoas. No verso 32, estou já terminando, irmãos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. Quem prega a palavra não deve se preocupar com o que vão achar com a mensagem. Só basta pregar. Só basta pregar a palavra. Porque Deus sabe de todas as coisas. Uma parte zombou. Outra parte disse: você fala em ressurreição, nós não cremos, depois te ouviremos a respeito disso. Nunca devemos nos entristecer quando pregarmos a palavra com fidelidade e não derem ouvido. Simplesmente pregue. Quem tem poder para transformar é o Senhor. Você é instrumento para pregar a palavra. Quando Jesus, lá em Lucas, diz: um homem se levanta, Jesus vem pelo caminho, um homem se levanta e diz: Senhor, eu vou te seguir por onde tu for. Jesus vai. As raposas têm os seus covis e as aves têm os seus ninhos. O filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Outro, Jesus diz: segue-me. Ele diz: Senhor, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Jesus diz: ei, meu filho, deixar os mortos sepultar os seus mortos. Tu vai e anuncia a palavra. Porque quem tem a palavra está vivo. Quem não tem já morreu. Teu pai morreu. Se ele morreu sem a palavra, não adianta. Então anuncia a palavra, porque quem dá vida é o evangelho. E outros: Jesus, eu vou, mas primeiro deixa eu despedir da minha família. Jesus diz: quem põe a mão no arado, meu filho, olha para trás, não é digno do reino. É prontidão. Emenda em Lucas 10, Jesus envia de 2 em 2, para que eles vão pregar o evangelho nas aldeias e cidades que Jesus devia passar. E Jesus diz: grande é a seara, verdadeiramente, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros. Me permitam falar aqui, irmãos. A igreja do Senhor existe na terra para que nós venhamos atrás das almas. O propósito principal da igreja: almas para Jesus. Engana-se aquela oração: Senhor, manda-nos as almas. Senhor, manda, não. É, Senhor, que venhamos a buscá-las. Vamos atrás das almas, Senhor. É assim que tem que ser. Paulo em nenhum momento fica esperando as almas virem. Ele é quem vai à frente. Ele é quem busca. Ele é quem persevera. Ele é quem pede que porta se abra. Ele é quem se prepara para tão somente ir levar a palavra. Porque quando a gente vai atrás, as almas vêm. Quando a gente se dispõe a ir, elas vêm. Porque o amor de Deus trabalha assim. Luciano aqui do coral, acho que ele está me assistindo. Meus pêsames à família. Perdeu 3 irmãos para a Covid. A mãe e o outro irmão também entubados. Saíram do hospital agora. Ele também pegou Covid. E ele quantas vezes aqui foi na minha casa? Eu ímpio, pastor. Do jeito dele, anunciava a palavra para mim com delicadeza. De um jeito simples. E sempre dizia: vamos na igreja, João. Vamos na igreja. Me converti em casa. A primeira coisa que o Espírito Santo me fez me lembrar foi dele. E vim para cá. Uma forma simples de se anunciar a palavra. Nunca despreze o evangelho. Sempre pregue do seu jeito. Não queira inventar o jeito de ninguém. Se Deus te deu uma capacidade simples de anunciar, anuncia daquele jeito. Porque o poder do evangelho, você é só um instrumento. Nunca pense que a palavra volta vazia. Está lá em Isaías 55:10, né? Porque assim como a chuva desce e não sobe, sem que antes regue a terra, fecunde o solo e faça brotar semente para aquele que
semeia, e pão para o que alimenta. Assim será a minha palavra, ela não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo que eu a designei. Então a palavra aqui ela é lançada. Paulo lança e não dá outra. Verso 33. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Mas não preguei a palavra, fiz a minha parte, anunciei a palavra. Uns zombaram, outros não quiseram mais me ouvir. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. A rede foi lançada. Deus já sabia quem ia entrar naquela rede. Quem era o peixe que ia ser arrastado. O Areopagita entendeu. Dâmaris e outros também. Grande parte não creu, mas aqueles irmãos que estavam destinados a ouvir e crer, receberam a palavra e creram e se juntaram a Paulo. Para terminar minha mensagem. Dali Paulo parte. Em Atos 19 também tem outro tumulto em Éfeso. O evangelho é tão poderoso, irmãos, tão poderoso. A gente não imagina, muitas vezes a gente fica tão limitado, mas o evangelho tem poder para transformar uma nação da noite para o dia. Da noite para o dia. Éfeso é sacudida quando Paulo começa a anunciar o evangelho. Demétrio, me lembrei de Demétrio, nosso diácono, né? Demétrio, um fazedor de ourives, nicho de Diana, fica indignado, porque ele diz, meu amigo, esse Paulo chegou aqui anunciando, nem as imagens de Diana querem comprar mais. Ele transtornou a cidade, como é que pode? E a grande deusa Diana está correndo perigo de cair em descrédito. Obadiana, muitos corriam lá para Goiás para ver João de Deus. João de Deus foi preso. Está cumprindo prisão domiciliar. Agora é a hora de anunciar o verdadeiro evangelho naquela cidade. Quantos anos enganada com a mentira? Quantos hoje estão repletos de engano, mas só quem pode libertar o cativo no meio dessa pandemia, no meio de tanta notícia ruim, é o evangelho. Mais nada pode libertar. Só quem pode arrancar a mente do homem caído é o evangelho. Eu vou encerrar. Vou ler o último texto para encerrar. Amém? Filipenses, capítulo 4. A partir do verso 10. Um dos textos, na minha opinião, um dos mais belos de todas as Escrituras. Emocionante ler isso. E ver como Deus foi ensinando a Paulo, tanto a ter abundância como passar necessidade. Porque ele diz duas vezes, eu aprendi. Filipenses capítulo 4, verso 10 até o 13. São 3 versículos só. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Verso 12. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi, presta atenção na palavra, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Aí sim ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo escreve aos Filipenses de Roma, só esperando o dia da sua partida, só esperando. Perceba que Paulo escreve aos Filipenses, aos Coríntios e aos Tessalonicenses, mas não escreve aos Atenienses. Provavelmente a intelectualidade, a sabedoria humana ali era tão grande, os homens se achavam tanto, que não se firmou uma comunidade. Provavelmente. Porque o Evangelho de Deus é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas o arrogante muitas vezes não crê. Porque ele é tão cheio de si que o Evangelho não penetra. O homem tem que andar na humildade, esperando no Senhor, crendo nas suas maravilhosas promessas, como foi dito aqui pela missionária. Fé é crer na eternidade. Fé é crer na eternidade. Amém? Fique com esta palavra, Atos 17. Nunca queira mudar o Evangelho, nunca. O Evangelho é simples. Simples. Não devemos nos conformar com o pecado. Espere o tempo de Deus. Na perseverança, Deus abre portas. Seja sensível à voz do Espírito Santo.
Que verdadeiramente possamos conhecer o Deus que Paulo pregou aos atenienses, desconhecido para muitos ainda hoje. O Evangelho é poder de Deus, não precisamos mudar o Evangelho. Quem crê é salvo. Amém? Deus nos abençoe. Nos dê uma manhã abençoada em nome de Jesus. Desculpe, passei o horário.